As rádios São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. A você, meu irmão e amigo telespectador, saudações fraternas de paz e bem. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé. E unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Rezemos, de modo especial, pelo bispo e por todos os sacerdotes. Com alegria, cantemos. Publicar em toda a terra os caprichos do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imolada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. O reino Deus que protege e professor, esta bela vida, a igreja do Senhor. A igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imolada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. E feito mais nome, a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imolada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Alegrai-vos que se dia pensativo e bom, a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imolada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. A você, meu irmão, meu amigo, telespectador, bom dia! Nós iremos celebrar a Santa Eucaristia nas intenções pelo aniversário natalício de Fátima Rodrigues. Também quero rezar por todas as intenções colocadas no altar do Senhor. Também pela alma de João Rodrigues da Silva, Elizabeth de Fátima Ferreira, Padre Nelson, e por todos os nossos entes queridos que já não estão mais entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. O que foi na vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Jubilosos na solenidade de Pedro e Paulo, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Vós Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que estáis do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos, colocando no altar de Deus todas as nossas intenções, todas as nossas súplicas. Ó Deus, que hoje nos concedeis a Santa Igreja de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedir, Senhor Deus, em cada tempo, se eu não vou estar sempre no lugar, em calma, segurança no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos os montes o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele não viu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplando
E posso rosto não se dúvida de vergonha. Este infeliz lutou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, o livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que vem me salvar. Provar livre-te com sua fé no Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Esse meu coração, para destruir de aleluia, aleluia, o Espírito, aleluia. Essa rocha viva que se escolhe, quando assim no Pedro disse a treinarei, o meu vinho a chave fez a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador a terra singular, que ampara tudo, pois é homem Deus. Escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Diz que estarei convosco até do inferno as forças não triunfarão. Pois Jesus um dia me falou assim, dando a sua igreja benedição. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. FM 102.1, FM São Francisco Campo Grande e redes sociais transmitem esta solene celebração eucarística na solenidade de São Pedro e São Paulo. Caríssimos irmãos, no entanto, a liturgia desta solenidade está à memória dos apóstolos Pedro e Paulo, as duas testemunhas mais notáveis do cristianismo, das origens, e de acordo com os escritos do Novo Testamento, cujos legados se estendem pelos séculos afora, Pedro, um pescador galileu, transformado em pescador de seres humanos. Paulo, um fariseu fanático e perseguidor das nações. Ambos, assim, protagonizaram, assumindo assim um protagonismo incomparável no início da Igreja, a ponto de aventar-se que o livro dos Atos dos Apóstolos poderia até ser chamado de Atos de Pedro e Paulo, com caminhos e métodos diferentes, podemos afirmar assim, como eram tão diferentes em personalidades e histórias de vida, né? E tiveram em comum a paixão por Jesus Cristo, o zelo pelo seu Evangelho, recebendo como herança, como prêmios, a coroa do martírio. Meus irmãos, a primeira leitura que nós ouvirmos, embora forneça o melhor panorama de vida da Igreja e suas origens, o livro dos Atos dos Apóstolos não é um livro de crônicas, e sim uma obra teológica, uma obra catequética, na qual, por meio de narrativas, o autor Lucas quer mostrar que nenhuma força consegue impedir a expansão da palavra de Deus. É nessa perspectiva que devemos ler todo o livro, e especialmente o texto indicado pela liturgia, como essa primeira leitura. Trata-se de um dos textos mais vivos e animados de todo o livro. É também a última cena que tem Pedro como protagonista, pois no capítulo seguinte, entra em cena o protagonismo de Paulo. Obviamente estamos falando do protagonismo humano, que é secundário, pois os verdadeiros protagonistas do livro são o Espírito Santo e a própria palavra de Deus, de quem Pedro e Paulo são apenas instrumentos. Então, meus irmãos, o texto reflete um momento delicado na vida da igreja primitiva, né? A perseguição promovida por Herodes, com prisões, torturas, né? Até a morte de um dos apóstolos. Com isso, então, nós vimos que a vida dos discípulos vai se configurar cada vez mais à vida do próprio Jesus, na condição de vítima e de perseguições pelos detentores do poder. Ademais, a prisão de Pedro nos dias dos pães asmos, ou seja, no tempo da Páscoa, é a principal demonstração de que o autor sugere mostrar uma correspondência entre o destino dos discípulos e de Jesus. Um dos aspectos mais interessantes que a leitura retrata é a oração da igreja, como assim a fonte da libertação para Pedro. O milagre
da libertação de Pedro é descrito também com o uso de diversas imagens que visam ressaltar que Deus é o verdadeiro protagonista e assim o Senhor de toda a história, propondo 3 ensinamentos fundamentais para a vida da comunidade. O primeiro é a eficácia da oração comunitária. O segundo é a proteção de Deus sobre as pessoas escolhidas para seu serviço. E o terceiro é a certeza de que Deus nenhuma força ou poder humano é capaz de impedir a realização do projeto libertador. E a expressão anjo do Senhor significa o próprio Deus. É Ele que liberta o cativo, é Ele que liberta o ser humano de todo o mal, porque é do Senhor Deus que vem a salvação para nossas vidas. Na segunda leitura, a segunda carta a Timóteo, da qual é retirada a segunda leitura, ela é assim considerada um testamento espiritual de Paulo, né? Embora a maioria dos estudiosos considere que o autor real do escrito não foi o apóstolo, e sim algum discípulo muito próximo que conhecia seus ensinamentos, seus pensamentos. E contudo, independentemente de quem seja o verdadeiro autor, o importante é que nela ouvimos a voz de Paulo e assim podemos escutar a batida do seu coração. A carta retrata a fase final da vida do apóstolo, quando já estava na prisão, e revela a consciência tranquila de quem dedicou a vida ao Evangelho de Jesus Cristo. Com muita serenidade, empregando linguagem simbólica, e relata sua apaixonante experiência de vida cristã. Sua tranquilidade de consciência provém da convicção de ter guardado a fé. Com isso, quer dizer que anunciou o Evangelho de modo integral e pleno, sem nenhuma distorção. Enfim, a vida de Paulo foi uma aventura de amor, na qual ele fez tudo o que foi possível para o Evangelho ser anunciado. Para isso, contou com a proteção do Senhor em todos os momentos, né? E a conclusão da leitura expressa a confiança que marcou toda a sua vida. Por isso, ele termina com um hino de louvor a Deus, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Ficou reservada para mim a coroa da justiça, a coroa do martírio, a coroa da vitória. O evangelho deste dia é a versão de Mateus, da confissão de fé, né, por Pedro, reconhecendo que Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo. Né? Ou seja, a cena narrada está ambientada na região de Cesareia de Filipe, né, lá na Galileia. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele, ou seja, do Filho do Homem, não quer dizer que ele se preocupasse com sua imagem pessoal, e sim com a eficácia do anúncio pelos seus seguidores. E de fato, filhos caríssimos, até então Jesus já tinha realizado muitos sinais entre os povos, né, ensinando bastante, mas as pessoas ainda não conheciam sua verdadeira identidade. Muita gente até seguia Jesus pela novidade que ele trazia, né? Uns pelo seu jeito diferente de acolher os mais necessitados e excluídos, outros para se aproveitar dos seus milagres. Isso fica claro pela resposta do discípulo à pergunta sobre a opinião do povo. Embora Jesus já estivesse bem conceituado, pois eram reconhecidos como um grande profeta, né? E a pergunta sobre o que as pessoas pensavam sobre ele foi apenas um pretexto, né? O que Jesus queria saber mesmo era o que seus discípulos pensavam. Por isso pediu também a opinião deles. Em nome de todos, Pedro respondeu solenemente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, trata-se de uma resposta complexa e profunda, né? E cheia de significado para Jesus, que foi reconhecido como Messias esperado, ou seja, o Cristo, o enviado de Deus para libertar seu povo e a humanidade inteira. Então, filhos caríssimos, no final temos a mais significativa declaração de Jesus a Pedro e à comunidade,
que é, acima de tudo, a outorga de uma missão, né? A comunidade recebe as chaves do reino dos céus, porque é nela que se faz a experiência da fé e da comunhão profunda com Deus, ligar e desligar. É, portanto, a imagem da responsabilidade da missão da igreja. Se alguém ficar fora do reino, acaso pode ser a omissão da comunidade. Isso significa que quando a comunidade cristã vive profundamente o que Jesus ensinou, acontece a comunhão perfeita entre o céu e a terra, né? Então, meus irmãos, a liturgia desta dia retrata a profundidade da experiência de encontro e seguimento de Jesus, feita pelos apóstolos Pedro e Paulo. Cada um à sua maneira, com a palavra e o testemunho, mostrou ao mundo quem é Jesus, conforme a pergunta central do evangelho desta festa. E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Todos os cristãos, em todos os tempos, têm a missão de continuar a responder à pergunta anunciada: quem é Jesus Cristo? Considerando que a primeira forma de anúncio é o testemunho, a confiança da vida ao Evangelho, e Pedro e Paulo fizeram isso e receberam como prêmio a coroa do martírio, né? E questionemos então como temos respondido à pergunta de Jesus sobre a sua identidade e como os temos manifestado em nossa vida. Então, celebrar Pedro e Paulo, né, os pilares da igreja. Podemos celebrar a cada dia também a nossa fé, crendo que Jesus tem algo de bom para nós, crendo que Jesus está sempre ao nosso lado e não nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da Igreja, supliquemos a Deus Pai, dizendo: livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que a Igreja, confirmada na fé dos apóstolos, persevere no testemunho do Evangelho e seja peregrina de esperança, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que o Papa, sucessor de Pedro no serviço apostólico, seja fortalecido em sua missão evangelizadora, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que, a exemplo de Paulo, os que se dedicam à atividade missionária sejam protegidos de toda a adversidade, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que os devotos dos santos, hoje celebrados, juntamente com o povo reunido, sejam fiéis no seguimento de Jesus, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Ó Deus, que recebestes Pedro e Paulo em vossa glória, acolhei a prece que esta comunidade reunida vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, ofertando a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos.
Bendito sejais ao Pai, Criador do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, que para na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos sem cessar aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Bendito
e vem em nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, Senhor Deus do universo. Nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, Senhor Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo, o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós lhes oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos gloriosos mártires hoje, Pedro e Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo
com vosso servo, o bispo de Roma, Papa Leão, com o meu bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Rodrigues da Silva, Elizabeth de Fátima, Padre Nelson e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Estamos dando conta, Senhor Cristo, que vamos receber e sirva para a vida eterna. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, nos escuta neste momento, faça você também em casa a sua comunhão espiritual.
um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles eu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo do meu barco de sonho assim grato. Jesus Cristo remava comigo, eu não emergência para remar. De repente me envolve uma luz, eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tem cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado a cada um de vós que esteve conosco nesta
solenidade de São Pedro e São Paulo. Próximo domingo teremos a Santa Missa às 9 da manhã com transmissões. E também, de 6 a 16 de julho, nós teremos o novenário, né, em honra a Nossa Senhora do Carmo, nossa copadroeira, sempre às 19h30, com transmissões. Obrigado. A você, Fátima Rodrigues, que Deus abençoe nesta passagem do seu aniversário natalício, com muita paz, muita saúde, muitas bênçãos sejam derramadas sobre vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pelo poder, Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduz àquela pátria onde chegar merecidamente um pela cruz e outro onde chegaram merecidamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vocês, um bom domingo, um bom início da semana. Fiquemos em paz e que Ele seja a nossa força. Graças a Deus.
vida.